Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre as rochas na crosta terrestre, ou seja, como que a nossa casca do nosso planeta, ela é formada, né? Então, ela tem as rochas que vão se desgastando e vão formar o solo que a gente tem, tá bom? Dependendo do tipo de rocha que tem em determinado local, é o tipo de solo que nós vamos ter também. No início, a temperatura da superfície da Terra era muito alta, né? Lembra que eu falei num vídeo que quando o nosso planeta estava se formando, ele era uma enorme bola de fogo, né? Ele era puro magma, pura lava, né? E essa lava, ela foi o quê? Se esfriando, né? E foi dando origem às rochas que existem aqui na nossa superfície. Assim, a crosta terrestre é formada por diferentes tipos de rocha, que por sua vez são compostas por minerais, tá? Então, imagina um monte de partículazinhas, um monte de grãozinhos de areia que vão se juntando, que formaram as rochas. Estas são estruturas sólidas e cristalinas, apresentando uma composição específica e propriedades bem características. Então, ó, isso é um tipo de rocha, isso é um tipo de rocha, tá? Mas conforme ela foi formada, o que ela sofreu, calor, pressão, é o que ela se transforma, ok? Como que ocorre a formação do solo? Essa é a primeira coisa que a gente vai ver. Lembra que eu falei que o planeta, quando ele se formou, ele era uma imensa bola de fogo, é magma, aí foi se esfriando, formando essas rochas. Essa rocha que deu origem ao solo de determinado local, a gente chama de rocha-mãe, tá? E essa rocha sofrerá ação de intemperismos. Grifa aí ou pega, escreve aqui, põe uma flechinha, tá? O que é o intemperismo, ok? Olha só. Intemperismo, chuva, vento, variações de temperatura, calor, que mais? A pressão que aquele local sofreu, tudo isso é intemperismo. Então, falou a palavra intemperismo, chuva, vento, terremotos, tá? Variação da temperatura muito quente, muito frio, ok? Essa rocha vai se desgastando com o passar dos anos. Gente, não é horinhas, não é tempinho pouco, são milhares de anos para que essa rocha vá se desgastando, olha só, e vá formando o solo acima dela, ok? Aí o que acontece com esse solo? Ele vai tendo depósitos de matérias orgânicas. O que são matérias orgânicas? Restos de animais e plantas que vão se decompondo, né? Que vai formar outra parte com esses minerais para dar origem a um solo rico, ok? Então, para se formar o solo, primeiro eu tenho que ter uma rocha que sofreu uma ação de chuva, vento, variações de temperatura, né? Foi se desgastando. Olha lá, com o passar do tempo, formam-se camadas no solo. Sua composição está relacionada com a época da sua deposição e a profundidade em que se encontra. Então, olha ali, lá embaixo, essa primeira rocha aqui, olha só, ó, ela foi se fragmentando, e através da deposição de matéria orgânica, que lembra que eu falei, plantas e animais que morreram vão se decompondo, até formar o solo que a gente conhece. Deixa eu apagar aqui. Voltando. Olha só, formações rochosas que a gente tem, as montanhas que são formadas, os cânions que a gente vai ver. E a gente estuda 3 tipos de rochas: magmáticas ou rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Qual que é a diferença entre elas de início? Vamos tentar lembrar esse nome aqui, ó, magmática, magma. Olha, rochas que vêm o quê? Do magma. São quando o magma ele sai pelos vulcões, né, que é a lava, e ele se resfria. Quando ele se resfria, ele se torna uma rocha, que é uma rocha magmática. Rochas sedimentar, vem de sedimentos, vem de pedacinhos. Imagina grãozinhos que vão se depositando num fundo.
Então, aqui eu tenho um fundo que vai se depositando, depositando, fazendo camadas, tá? Às vezes essas camadas ficam até de colorações diferentes, conforme o que foi depositado, o sedimento diferente que foi depositado. E a metamórfica, que sofre, olha a palavra, metamorfose, sofre uma transformação, essa rocha, por algum motivo, que a gente já vai ver. Rochas magmáticas, né? Eu posso ter as rochas que se formam quando o resfriamento ocorre na superfície, ou seja, fora do manto, quando elas ocorrem para fora, né? Quando o vulcão entra em erupção e aquela lava se solidifica fora, eu falo que é uma rocha magmática extrusiva. E se o resfriamento do magma ocorrer abaixo do solo, né? Ou seja, o solo está aqui, acima do solo, extrusiva, abaixo do solo, intrusiva, rocha magmática, ou seja, magmática porque vem do magma, tá? Então, aqui eu tenho 2 exemplos de rochas, né, magmáticas, o granito, a pedra póme, que é aquela pedra que o pessoal costuma usar para lixar o pé, tá? Isso aqui a gente usa para fazer muita mesa, algum tipo de decoração, né? Porque é muito bonita. A rocha sedimentar, olha só. Lembra que eu falei? Elas podem ter colorações diferentes. Por quê? Os sedimentos que vão se depositando num determinado local vêm de locais diferentes e de tipos de rochas diferentes. Outras rochas se desgastaram, formaram a composição dessas camadas, tá? E com a pressão, ela se tornou uma rocha através disso. Ó, aqui a gente vê as diferenças aqui. Aqui dá para ver melhor, tá vendo? Olha só, olha aqui nessa camada de rocha aqui, ó. As linhas são deposições de sedimentos diferentes aqui, tá? E a rocha metamórfica é a que sofre uma metamorfose, seja por causa de condições de temperatura, de pressão, de umidade, se está muito úmido, se está muito seco, tá? Então, a textura, a organização das partículas, né, dos grãozinhos dessa rocha, sofrem alteração e ela se muda, ela se transforma em outra rocha. Por exemplo, o calcário. Quando ele sofre pressão, calor, tem umidade, tudo, ele se transforma numa pedra que a gente conhece como mármore, que a gente usa para fazer mesas, né, também. Outro, o granito, olha só, sofrendo também transformações sob pressão, algum tipo de temperatura, umidade, se transforma na gneiss, né? Que é o quê? Uma alteração das partículas do granito. Aqui, olha só, o xisto é formado a partir do argilito, uma rocha sedimentar composta por argila. Depois, o xisto, uma rocha metamórfica, transforma-se em ardósia, outra rocha metamórfica. Olha só, a metamórfica se transformando em outra. Por quê? Sofrendo pressão, sofrendo algum tipo de ação da temperatura, elas vão se reorganizar essas partículas. Olha só, de uma rocha sedimentar, ou seja, daquela formada por grãozinhos que vão vindo de camadas, sofreu uma ação de calor, de temperatura, se transformou no xisto. Essa rocha xisto sofreu ação de calor, pressão, muita umidade ou pouca umidade, se transformou na pedra ardósia, certo? Aqui nós temos o ciclo das rochas, tá? Olha lá, ao longo de milhões de anos, as rochas se formaram e se transformaram. Esse processo de formação e transformação é chamado de ciclo das rochas, ou seja, no nosso planeta as coisas não são perdidas, tudo são transformadas, é uma lei isso daqui. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma e tudo volta, tudo tem um ciclo, um começo, um meio, um fim, um renascimento, e volta e vai nesse ciclo sem fim. Se não tivesse esse ciclo, essa transformação, nosso planeta já teria se extinguido há muito tempo, tá? Então, olha só, vamos começar aqui. Na rocha
na solidificação do magma. Olha lá, ó. Olha lá, o magma vai, começa a sair, ó, entrou em erupção o vulcão. Saiu a lava, né? A lava se solidifica, se transforma na rocha magmática. A rocha ela começa a se desgastar, ela começa. Então, ela vai se desgastando, seja através dos cursos de rios, de chuvas, de calor, né? Os rios podem levar sedimentos, o vento pode levar sedimentos. Esses sedimentos eles vão se acumulando em algum lugar. Quando eu tenho a ocorrência de formações de sedimentos em determinados locais, com o passar dos anos e anos e anos e anos, eu tenho a formação de rochas sedimentares. Lembrando, rocha sedimentar formada por partículas pequenininhas, tá? Tanto a rocha sedimentar quanto a rocha magmática podem sofrer ações de pressão, temperatura, umidade e podem se transformar em outro tipo de rocha que nós chamamos de metamórfica. E assim continua o nosso ciclo. Essas rochas metamórficas podem ser desgastadas, formando sedimentos e acumulando em determinado local, se transformando em rochas sedimentares, tá? Então, isso tudo é um ciclo sem fim que nosso planeta passa. As rochas que estão na superfície da crosta terrestre são desgastadas por intemperismo. Desgastadas por intemperismo é o que mesmo? Ação de chuva, de vento, de terremotos, tá? E levadas até locais mais baixos, onde se acumulam e formam camadas ou estratos. A partir da compactação e cimentação, formam-se rochas sedimentares, ou seja, formada por partículas, por sedimentos. O enterramento de rochas e o aumento de pressão e temperatura provocam a transformação dessas rochas, né? Que a gente vai chamar elas de metamórficas, ou seja, ela sofreu uma metamorfose, essa rocha, ela se transformou. Lembra da borboleta? Ela não é uma lagarta, passa para ser borboleta através de uma metamorfose? Ela não teve uma transformação? É isso que acontece com as rochas também. Aqui a gente está falando. As rochas enterradas podem derreter devido ao aumento de pressão, transformando-se e misturando-se ao magma. Se o resfriamento do magma ocorrer lentamente abaixo da superfície, eu tenho a rocha magmática intrusiva. E quando ela se forma, quando ela se solidifica acima da superfície, eu tenho a rocha magmática extrusiva. A partir de agora, vocês têm exercícios para fazer, tá certo? Vão fazendo com calma, façam a leitura dessas páginas que a gente acabou de estudar para ter uma melhor absorção dos conteúdos. E qualquer dúvida, é só perguntar. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.